Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem e curtam o vídeo. Se possível, comentem também para ajudar no crescimento do canal. Vamos para o vídeo. Lobisomem é visto em Frecheirinha, Ceará. Na cidade de Frecheirinha, no Ceará, pertencente à região metropolitana de Sobral, segundo informações de populares, um caso tenebroso aconteceu por lá. Uma equipe de reportagem local foi de encontro a uma moradora de nome Lucimar. Segundo a moradora, ela até o momento não estava sabendo de nada, nenhuma ocorrência ali no local. Mas já o sobrinho dela, em Vazante, cidade vizinha, ouviu uns barulhos estranhos na madrugada e chamou seus pais para ouvirem também. Ao saírem de casa, escutaram um uivo muito próximo. Então, quando eles chegaram mais perto de onde o barulho estava vindo, eles viram um vulto bem alto e preto, curvado como se estivesse agachado. Era bem grande mesmo. E ao tentar tirar uma foto do mesmo, o bicho tentou pular para agarrar o rapaz. A senhora também ouviu falar que o mesmo bicho apareceu dentro do cemitério, mas ela mesma não chegou a ver. O repórter mostrou a foto que, segundo alguns moradores, foi tirado ali próximo ao cemitério. É a foto de um lobisomem, mas outros falam que aquela foto não é real, mas a história é. O repórter foi até o local onde foi tirada a foto. Outra coisa inusitada é que as pessoas sempre ficavam do lado de fora até altas horas, mas depois do ocorrido ninguém quis sair mais à noite, mesmo alguns não acreditando no que ouviram falar. A moradora ainda falou que ao ver o sobrinho dela, ainda ficou todo assanhado. Era por volta de 2 da madrugada. Foi mostrado áudios que os moradores locais gravaram, e em um desses áudios, uma mulher falou que parecia um homem bem velho, por estar curvado, nu e cheio de pelos. A senhora falou que o seu sobrinho ainda falou que se ela tivesse visto aquilo, com certeza teria desmaiado de tanto terror que foi. O mal tende a morar em locais bem antigos e escondidos. Locais escuros, abandonados, guardam segredos que jamais serão descobertos. Hoje eu venho mostrar a vocês o casarão mal assombrado de Guaiúba, Ceará. No distrito de Água Verde, município de Guaiúba, no alto de uma pequena elevação às margens da CE 060, há um casarão centenário, solitário, mal cuidado, que desafia a imaginação dos moradores e visitantes. Um enigma com muitas perguntas e poucas respostas. Muitos afirmam ter presenciado fantasmas, vozes do além, fogo que veio do nada e apagou-se sozinho, e muitas outras coisas. Para alimentar ainda mais a imaginação das pessoas, o prédio tem uma cruz acima no telhado, com uma construção muito bonita, em meio a uma terra muito árida
A mansão construída no século XIX pela família Cavalcante, proprietários de grandes latifúndios da região na época do café, abandonada veio passando de geração em geração. O casarão pode ser visto de longe às margens da CE 060. É bem amplo e espaçoso, com 2 pavimentos, com vista para Baturité, com uma infinidade de portas e janelas, com corredores curtos para passagem de luz e ar, portas e tetos muito baixos, que pessoas precisam se abaixar para poder passar. Algumas pessoas falam que aqueles pequenos cômodos servia como alojamento para escravos, e naquele local teria morrido muitos escravos. O casarão está localizado próximo às antigas fazendas de café de Baturité e Redenção, que foi a primeira cidade a libertar os escravos aqui no Ceará. Desde que o último proprietário faleceu no local, o casarão foi abandonado. Muitas pessoas locais e alguns visitantes já testemunharam eventos sobrenaturais no local. Gritos, lamentos, vozes e sussurros, todos foram presenciados por pessoas locais. Também há uma lenda que diz que há um tesouro escondido lá dentro. Certa vez, um morador presenciou um incêndio enorme na casa, como se tudo estivesse em chamas, e no outro dia foi averiguar os estragos e nada tinha acontecido. Foi apenas algo sobrenatural. Com o passar do tempo, o casarão ficou conhecido como Casarão Mal Assombrado de Água Verde. Se você acha que apenas pessoas comuns têm relatos para contar sobre esta fera, hoje mostrarei a vocês o dia em que Chitãozinho e Chororó ficaram frente a frente com o lobisomem. Relatos como esse são sempre contados aqui no canal Pessoas Comuns, mas o relato de hoje foi contado no programa do Jô Soares pela dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó. Na ocasião, Jô Soares tentava ridicularizar a história, mas a dupla continuou a contar assim mesmo, ignorando os comentários do entrevistador. Chitãozinho então continua sua história. Ele falou que eles tinham feito um show na cidade de Araraquara, e ao terminar o show, eles pegaram a estrada, indo em direção a Jaú, uma cidade bem próxima dali. E mais uma vez Jô tenta ridicularizar a história, perguntando se ali é cidade de lobisomem. Chitãozinho sorri e fala que não sabe. Ele falou que ali é uma região que tem várias fazendas. Então, prossegue sua história. Era em uma Semana Santa. Nós terminamos o show, que não foi lá grande coisa. Estávamos conversando ali e decidindo para onde iríamos. Então, o Jô pergunta em que ano foi isso. Então ele responde: foi na década de 70. Segundo ele, eles tinham um Fusca nessa época e estavam a caminho pela estrada. Ao chegar em um ponto onde a estrada tinha uma barreira e ia afunilando, nesse momento eles notaram que tinha um grande vulto parado frente a eles. E mais uma vez o Jô tenta atrapalhar a história, perguntando quem dirigia o veículo. Então, Chitãozinho fala que era ele mesmo que dirigia. E no carona estava Chororó e no banco de trás um amigo que trabalhava com eles. Então prossegue. Tinha um grande vulto que de repente se ergueu, e era muito grande para ser um cachorro. Parecia mais um urso ou algo do tipo. Ele chegou até próximo do carro, olhou bem para eles, baixou a cabeça e saiu correndo, como se fosse um galope.
Aquilo sumiu depois do pasto, após passar por uma porteira. Ele prossegue sua história, que começaram a conversar entre eles, se perguntando que tipo de bicho era aquele. Era muito grande para ser um lobo ou um cachorro, e urso não existe no Brasil. Então, eles pensaram a mesma coisa, se entreolhando. Lembraram que era uma sexta-feira santa, e se perguntaram se aquilo não seria um lobisomem que viram. Então, para terminar essa história de forma mais leve, Chororó brincou, falando que foi isso que deixou seu cabelo arrepiado. E Chitãozinho concluiu: se existe realmente lobisomem, naquele dia eles viram um. O lobisomem do Alto da Boa Vista. O relato que irei contar aconteceu com o cunhado de uma senhora que morou no Alto da Boa Vista, em Pacajus, Ceará. Este relato me foi enviado por um inscrito do canal. Então contarei o relato da forma que me foi contado. Quando fui morar em um lugar chamado Alto da Boa Vista, na cidade de Pacajus, eu morei em uma casinha muito humilde de taipo. Naquela época, essas casas eram bem comuns. Eram casas feitas de barro e madeira. Era um lugar bem afastado do centro da cidade. Isso fazia com que poucas pessoas andassem por lá, pois tinha muita mata e era muito pouco explorado. Éramos 5 pessoas na casa, eu, meu esposo e meus filhos. E próximo de nós tinha uma casinha pequena também de taipo, onde morava meu cunhado. Ele era alguém muito reservado, de poucas palavras e muito rude. Ninguém conversava muito com ele, pois por ser muito rude com as pessoas, ninguém gostava dele. Meu marido era que aqui e acolá conversava com ele, mas nem mesmo os sobrinhos gostavam dele, pois eles não falavam com ele. Tinha algo muito estranho nele, pois ele bebia bastante, ia até o centro descalço, parecia um morador de rua, não cortava o cabelo e nem tirava a barba. Sempre suja, dentes amarelados, olhos fundos sem brilho, parecia uma pessoa sem emoção alguma. Tinha uma estrada longa até a cidade, e de muita areia, que atolaria um carro ou carroça que passasse por lá. Lá, nesta época, não tinha iluminação, a não ser da lua, quando tinha, ou de lampião, de quem passasse por lá. Em épocas de chuva, o lamaçal era tanto que atolaria o pé até a canela para poder passar nas estradas a pé. Não muito longe de onde morávamos, tinha uma pequena fazenda, onde haviam cabras, porcos, vacas e cavalos, e alguns cachorros. Era a fazenda de um senhor morador, há bem mais tempo que nós, e nós não nos falávamos muito, mas depois de uns tempos ele passou a ir lá em casa, perguntar se nós vimos alguma coisa estranha, pois seus animais estavam desaparecendo e aparecendo mortos em outros lugares. Primeiro foi um cachorro que ele criava, depois uma cabra, mas o mais estranho era que os bichos estavam todos rasgados, como se fosse por um bicho de garras muito afiadas e grandes.
No início, ficamos assustados, pois nós morávamos em uma casa quase no meio do nada e um bicho feroz por ali. Imaginávamos ser uma onça ou algo assim. Mas daí o Senhor falou que não existia onça por ali. Foi aí que tudo piorou. Passamos a ter medo todas as noites e meu marido comprou uma espingarda para tentar nos proteger. Nesse período, nós notamos o sumiço do meu cunhado por 1 ou 2 dias mais ou menos. E ele chegou todo sujo, roupas rasgadas, todo arranhado, como se tivesse brigado ou se cortado em um arame farpado. Mas ele, por ser de poucas palavras, entrou na sua casa e fechou a porta. Não abriu nem para o seu irmão, que foi lá visitá-lo. Dias se passaram, e mais animais iam sendo mortos, e toda vez meu cunhado sumia. Até que em uma noite, meu marido resolveu segui-lo, de longe. Melhor teria sido não tê-lo feito. Ele falou que a uns 100 metros de uma árvore velha que tinha na estrada, seu irmão começou a se debater de joelhos e rolou como se sua pele estivesse pegando fogo. E ele viu ele se contorcendo. Assim que ele viu aquilo, ele se esconde na mata e se deita no chão para que aquilo não visse ele. Foi quando ele escutou uns grunhidos e depois um uivo, como se tivesse sentido muita dor. Meu marido falou que quando viu aquilo, seu coração gelou, sua espinha congelou. Nem mesmo conseguiu erguer mais a cabeça. Mas como não podia fazer nada, ele apenas ficou ali olhando. Então, aquilo ficou de 4 e as pernas pareciam quebradas para trás, como se os joelhos fossem na parte de trás. Ele se sacudiu e já não era mais o irmão de meu marido. Ele agora tinha pelos pelo corpo, uma cara horrenda de cachorro ou porco. Não deu para ver direito. E depois de soltar mais um uivo, ele correu com tudo pela estrada fora. Depois de muito tempo, meu marido criou coragem e voltou para casa. E naquela noite não nos contou, mas ele estava pálido, como se tivesse visto o próprio diabo na sua frente. Dias passaram e seu irmão apareceu novamente, mas dessa vez não teve mais bichos mortos. Então meu marido foi até seu irmão e falou: Eu sei que você é um cara de poucas palavras, principalmente depois que nossa mãe faleceu. Mas virar bicho, isso eu nunca imaginei que você fizesse. Você fez pacto com coisa ruim, né? E tem de pagar um alto preço por isso. Então seu irmão apenas fechou a porta na cara dele e foi a última vez que o vimos. Não sabemos para onde ele foi ou como foi, pois até mesmo as suas roupas ficaram na casa. E assim me contou a história e eu preservei os nomes e datas porque me pediram segredo, já que lá essas pessoas eram bastante conhecidas. Espero que comentem o que vocês acham desse relato. Para onde foi esse senhor? Será que ele deixou de virar bicho? Comentem aí embaixo.
Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem e curtam o vídeo. Se possível, comentem também para ajudar no crescimento do canal. Vamos para o vídeo. No ano de 2019, na cidade de Itapiúna, Ceará, moradores locais avistaram uma grande bola de luz na cor azul e ficaram muito assustados com o fato. Este foi tão aterrorizante que a notícia se espalhou e foi noticiado até mesmo em jornais e TVs. Alguns moradores chegaram até mesmo a sair de casa e irem para a casa de parentes de tanto medo que ficaram. Um morador local estava fechando o portão de sua casa quando avistou o objeto não identificado, aproximadamente uns 300 metros de sua casa. Ao ver a claridade tão intensa do objeto, ele achou que era apenas um relâmpago forte, mas, ao aproximar-se do alpendre de sua casa, ele viu que o clarão vinha de sua plantação. Ele avistou uma enorme bola, muito clara, de cor azulada. Ele falou em entrevista que a bola teria aproximadamente o tamanho de um caminhão, de tão grande que era. A única reação que o morador teve foi correr para dentro de sua casa e fechar a porta, pois ele nunca viu nada parecido com aquilo na sua vida. O senhor levou o jornalista que foi entrevistá-lo para o local onde a bola havia pousado. Um local não tão fácil de chegar após passar por várias matas. O local, segundo o morador, não tinha aquele buraco na mata, mas agora havia quase que uma cratera no local. Matos retorcidos que mesmo após algum tempo não voltou ao normal, como se algo muito grande e pesado tivesse pousado ali. O tamanho do buraco feito na mata era realmente o tamanho de um caminhão. Daí dá para notar a dimensão do acontecido. Como algo veio do céu e fez uma coisa dessas, se não fosse algo de outro mundo? Mesmo vendo o que aconteceu, o senhor falou que não acredita em discos voadores, o que é normal, devido ao medo de acreditar em algo que não se pode explicar. Ao contar sobre o fato, o senhor mostrou seu braço, todo arrepiado, de tanto medo, que ainda sente ao contar e retornar ao local. Novamente o repórter pergunta ao senhor se ele não acreditava que seria uma coisa de outro mundo. Então ele falou: "Eu não acreditava, mas depois do que vi, eu passei a acreditar. Mesmo com muito medo, eu passei a acreditar." O local é próximo de uma lagoa onde ele pescava todo dia. Ele termina a entrevista falando: "Se existir coisa de outro mundo, isso aqui foi uma, isso eu garanto." Mulher é atacada por discos voadores em Quixadá. Na cidade de Saco Grande, a mais ou menos 15 quilômetros da cidade de Quixadá, uma senhora de nome Vandinha presenciou algo sobrenatural no ano de 2020. O local onde essa senhora mora tem muitas matas ao redor, muita pissarra e casas não muito próximas umas das outras. Ela fazia um percurso para ir a uma casa vizinha, a casa de amigos, pois era próximo da sua e dava para ir a pé até. Era por volta de 8h30 para as 9 da noite. Acostumada a passar quase todos os dias por esse local, sem ver nada de anormal,
apesar de algumas pessoas já terem relatado alguns aparecimentos, ela mesma nunca havia visto nada. Mas em um certo dia, ao percorrer o caminho tão conhecido, antes mesmo que pudesse chegar à sua residência, uma luz muito forte surgiu do alto. No desespero, ela corre e se abriga debaixo de um cajueiro. Segundo a senhora, essa luz tinha um calor muito intenso e também tinha uma pressão muito forte, como se fosse um ímã puxando ela para cima. O fato ocorrido foi noticiado também em uma TV local, devido à repercussão do mesmo. Segundo a moradora, a pressão dessa luz era tão intensa que a pessoa quase não tem força para sair dela. Ela contou ao entrevistador que ouviu como se fosse um rangido de engrenagens soltas e um chiado. Ela antes não acreditava nessas coisas, achava que era só histórias que o povo conta. Mas depois desse ocorrido, ela acredita seriamente nesse tipo de coisa. Em suas palavras, foi Deus que me deu forças para sair correndo, pois a pressão era muito forte. Você sente como se fosse desfalecer de tão pesado que era. E a temperatura era muito alta. Chegava a doer na pele. Tanto essa pressão prendia no chão, quanto puxava ao mesmo tempo para cima. O local do ataque era um campo aberto, onde tinha poucas árvores próximas. Se não houvesse essas árvores, certeza que ela teria sido levada. Segundo ela, passou uns dias com a cabeça dormente, devido à temperatura que veio de cima, junto com aquela pressão. Ela não aguentava sequer colocar a mão no cabelo. Ela não saía mais de casa à noite, com medo que acontecesse novamente. E todos os moradores locais estão assombrados. Poucos se arriscam a sair à noite. E então, galera, o que acharam desses dois relatos? Vocês acreditam ou não em discos voadores? Gostaria de saber, comentem aqui embaixo. O que fariam se acontecesse com vocês algo desse tipo? Se você tiver algum relato e quer contar aqui no canal, ou quer que eu conte, deixarei meu e-mail para contato aqui. E até a próxima. Olá, me chamo João, sou natural de Sobral, mas moro atualmente em Quixadá. A história que vou contar a vocês aconteceu com meu tio, que morava na época na cidade de Quixadá, onde atualmente eu moro. Então fiquem com meu tio e a criatura que espreitava na mata. No ano de 1967, meu tio tinha 15 anos de idade e gostava de brincar na mata e de caçar com baladeira. Para quem não sabe, baladeira é estilingue. Nessa época, tinha muita mata ainda fechada, sem muito acesso. Ele sempre saía pela tarde e voltava no máximo por volta de umas 6h30, mais ou menos. Certa vez, ele estava caçando passarinhos com seu primo, que aqui vou chamar de João. Eles estavam andando pela mata, quando viram de longe uma sombra negra e muito alta, uns 2 metros mais ou menos. Aquilo fedia muito, fedia a carniça e tinha um roncar muito forte, que só percebemos porque estávamos a uns 50 metros desse bicho. O roncar dele era como se fosse o roncar de um porco, um barrão, aqueles porco bem grande e gordo. Ele era muito grande e com a aparência de um urso, só que com a cara de um cachorro.
Deu para ver as suas garras. Aquilo era enorme. Nunca tinha visto na minha vida uma coisa daquela. Também nunca tinha sentido tanto medo. Aquilo rosnou para a gente e deu um uivo tão alto que gelou a minha espinha e as minhas pernas começaram a tremer. E a única coisa que eu conseguia ainda fazer foi apontar para ele e atirar com uma pedra com a minha baladeira, aonde estava a criatura. Aquilo apenas ficou com mais raiva e correu. Só que em vez de correr para cima de nós, ele corria em círculos pela gente, fazendo com que a gente se sentisse tão sem saída que enlouqueceríamos de tanto medo. Foi quando escutamos um tiro. Vindo do meu lado direito. Era meu pai, que estava com uma espingarda. E depois outro tiro. E escutei a criatura dar um enorme uivo ensurdecedor. E correu para dentro da mata, quebrando tudo que via pela frente. Nós também corremos para onde estava o meu pai e levamos um carão daqueles. Eu já falei para vocês não andarem por essas matas a essa hora. Faz tempo que estão falando que tem um lobisomem andando por aqui e nem eu acreditava, até ver com os meus próprios olhos. Mas pai, como é que eu iria acreditar que existia uma coisa dessas? Para mim, lobisomem é só lenda, mas hoje eu sei que aquilo estava ali e muito bem vivo. Aquilo não era assombração ou ilusão, seja lá de que tipo for. Andamos o mais rápido que podíamos para casa e meu pai sempre olhando para trás para ver se aquilo não voltava. Chegamos em casa. Meu pai nada falou para minha mãe. Só falou que nós íamos sendo atacados por um bicho na mata. Minha mãe foi logo dando outro carão na gente. Mas daí eu criei coragem e falei: Mãe, você acredita em lobisomem? Ela falou: Que besteira que você está falando, menino? Mas antes que ela pudesse falar alguma coisa a mais, nós ouvimos outro uivo, dessa vez bem perto da nossa casa. Foi um uivo muito alto, que gelou nossos corações. Minha mãe ficou passando mal de tanto medo que teve daquele uivo. Depois disso, os cachorros da rua partiram para cima, latindo, atrás daquele som. E nós só escutamos a carreira dos bichos e mais nada. O dia raiou e muita gente naquela cidade estava comentando desse fato ocorrido na noite passada. Mas todos falavam que era um lobisomem e que outras pessoas tinham visto ele correndo e os cachorros correndo atrás. Depois desse acontecido, nunca mais saí para caçar e voltar quase de noite. Boa noite.